boa noite a todos. Nossa, gente, que boa noite, caloroso, olha. Parabéns vocês aqui de Olímpia, hein? Olha, casa cheia, que maravilha. Que bom a gente poder ter um lugar onde nós nos reunimos para poder aprender um pouquinho mais a arte da vida. Aprender um pouquinho mais a ser mais feliz, a cultivar mais saúde. Então eu rogo a Jesus que abençoe cada um de vocês aqui presentes. Sintam-se abençoados, porque vocês estão na busca por algo que lhes traga mais felicidade. Tenho certeza que aqui não tem ninguém que não está em busca da felicidade. E muitas vezes a gente sente mais felicidade quando a gente sente que nós estamos com saúde, né? Então foi baseado nessa informação que eu trouxe um estudo que eu fiz, sempre junto com a Estela, sempre minha companheira. A gente está sempre tentando desenvolver temas que sejam oportunos para que a gente então faça com que vocês que vão ficar aqui hoje gastando o tempo de vocês, comigo aqui, para que vale a pena, pelo menos um pouquinho, pelo menos tire alguma coisinha aí útil, para que vocês possam sair daqui hoje. Nossa, eu gastei uns 40, 50 minutos aí, mas valeu a pena. Pelo menos tal coisa foi bom. Esse é o meu desejo. Então eu vim trazer para vocês hoje um assunto que eu dei o nome de espiritualidade e saúde. Porque uma coisa é intrínseca à outra. Não temos como ter saúde física se a gente não tiver um lado espiritual mais desenvolvido. E muita gente confunde até a palavra espiritualidade com o espiritismo. E uma coisa não tem ligação com a outra diretamente. Ou seja, espiritualizar-se não é necessariamente ser espírita. Você não precisa ser frequentador de uma casa espírita para ser um sujeito espiritualizado. Tanto que eu conheço muita gente que nunca pisou numa casa espírita, mas é uma pessoa muito espiritualizada. A pessoa espiritualizado, então vem a ser o seguinte: é aquela pessoa que pensa no bem, é aquela pessoa que faz o bem, é aquela pessoa que talvez nunca ouviu falar de Jesus, nunca entrou em nenhuma igreja, nunca frequentou nenhum templo, mas a pessoa tem aquela bondade que ela vem conquistando ao longo dos milênios, das existências que a gente vem galgando aí. Então, se a pessoa tiver uma boa conexão com o divino, uma boa conexão com Deus, vamos dizer assim, nós podemos afirmar que a pessoa está espiritualizada. E quando a pessoa tem esse nível de espiritualização, ela tem os seus caminhos facilitados. Como, por exemplo, ela passa a ter mais saúde física. Porque Deus é o nosso Pai, nosso Criador. E Deus não tem interesse nenhum que a gente fique doente. O Criador não quer ver nenhum de seus filhos passar por dores desnecessárias. Só que às vezes nós cultivamos sentimentos que fazem com que a gente se distancie dos propósitos divinos. E aí a gente passa então a ficar literalmente doente do corpo físico também. Mas antes, primeiro eu fico doente da mente. Primeiro eu fico doente da minha moral. Depois eu fico doente do corpo físico. Então é isso que nós vamos falar aqui hoje, um pouquinho. Vocês sabem que conforme foi seguindo a evolução do mundo e da humanidade, em especial, as pessoas começaram a ter paixões muito ainda materialistas, muito ligadas à matéria, ao ter, ao ser bonito, ao ser importante, ao ser considerado, ao ser respeitado, a ganhar títulos, titulações. E aí as pessoas começaram então a ter a ideia infeliz de que a matéria é o que domina o mundo, que é quanto mais você tiver dinheiro, mais você for importante, mais você for bonito, mais você ter uma aparência, vamos dizer assim, melhor do que dos outros, isso é o que conta. E aí nós começamos a ficar literalmente apaixonados pela matéria. Eu falo começamos porque, mesmo que isso não aconteça com nós que estamos aqui hoje, 2017, mas isso aconteceu, por exemplo, 100 anos atrás, 200 anos atrás.
E nós estávamos lá. Então nós somos seres imortais que estamos tendo múltiplas existências, e em uma delas nós caímos na infâmia de achar que o que manda mesmo é ter alguma coisa. E aí veio Jesus, 2000 anos atrás, trazer para nós a informação que o reino dos céus nós vamos conquistar somente quando nós tivermos aptidões morais suficientemente elevadas, para que então a gente possa galgar degraus mais elevados da nossa evolução. E aí Jesus ainda informa que quando a gente se apega demais na matéria não dá para você amar, não dá para você exercitar esse teu lado bondoso. Quer dizer, para você evoluir você tem que ser bom. Só que quando você acumula matéria, acumula status, acumula beleza, isso não te faz uma pessoa boa. Então é preciso que nós demos mais atenção às pessoas, que são elas os veículos de ligação nossa com Deus. Você já viu aquela história de que as pessoas às vezes oram muito para Deus, conversam muito com Deus, mas esquecem-se de que Deus está nas pessoas que as rodeiam. As pessoas frequentam templos, fazem orações intermináveis, demoradíssimas, contemplativas, cultuadoras, só que elas se esquecem, por exemplo, de dar bom dia para o caixa do supermercado. Ela ama Deus, Deus, você é maravilhoso, você é incrível, você é o meu Senhor, em ti eu confio, você é fiel, Deus é fiel. Só que aí está brigado com o cunhado faz 2 anos. E aí Deus, que não é mau, que é educador, colocou a gente, matriculou a gente nessa escola aqui. Estamos matriculados numa escola. E as ferramentas do nosso desenvolvimento estão aqui. Vocês estão vendo agora, se vocês olharem para o lado, vocês vão ver um monte de ferramenta aí. São todos nós. Só que aí, como nós perdemos muito tempo na matéria, querer ter posse, ter poder, começaram então a surgir as doenças. Começaram a surgir desequilíbrios orgânicos, vamos dizer assim. E aí nós começamos então a estudar isso, que a doutrina vem trazer material vastíssimo para poder dizer para nós que a gente fica doente do corpo, como eu falei agora há pouco, porque nós estamos doentes da mente. Estamos vivendo de maneira equivocada. Estamos cultuando algo que nós não deveríamos cultuar, como por exemplo, que eu vou falar aqui daqui a pouco mais detalhadamente, maus pensamentos, maus sentimentos. E aí, tem uma historinha para contar para vocês que é um tanto quanto interessante. Tem um cancerologista americano chamado Bernie Siegel. Ele é um médico especializado em tratar pessoas com câncer. E olha que coisa interessante, ele começou a tratar de uma paciente que tinha por volta dos seus 45, quase 50 anos de idade. Ela tinha câncer de mama. Ele começou a tratar dela, fez as quimioterapias, fez um pouco de radioterapia. Ela se viu curada, passou um período de tempo assim, curto até, ela se viu completamente curada do câncer de mama. Passaram-se 2 anos, ela retornou ao Dr. Bernie Siegel. Vocês não acreditam o que ela estava, câncer de novo, na mesma mama. Incrível. O Dr. Bernie Siegel achou um tanto quanto curioso, resolveu entrevistar ela. Perguntou para ela o seguinte: mas o que aconteceu? Você tinha curado e tal? O que fez? O que você acha que fez voltar ao câncer? Ela falou assim: ó, doutor, eu não sei dizer com precisão, mas uma coisa eu posso dizer para o senhor, que é o seguinte: quando eu estava doente da primeira vez, eu me acostumei muito que o pessoal vinha em casa, né, e meus filhos vinham quase todo dia na minha casa, traziam flores, e traziam bombons, e me paparicavam de tudo quanto é forma. Meu marido ficou carinhosíssimo, presente, mais amoroso, eu acho que ele ficou com medo de eu morrer, né? E aí eu comecei a fazer o tratamento, me curei. Depois que eu me curei, acabou, todo mundo se empirulitou, literalmente, sumiu. Aí eu sei, aí eu comecei a ficar triste, né? Porque eu sentia falta deles. Queria que tivesse de novo aquele carinho, aquele afeto. E aí, agora eu estou aqui de novo, estou doente de novo. Então o Dr. Bernie Siegel concluiu que a tristeza dela provocou aquele câncer. Tanto que hoje a gente vê aí amigos nossos médicos vêm dizer para nós o seguinte, que até a ciência já está se rendendo por conta de pesquisas científicas estão fazendo, que diz o seguinte:
Pessoa que fica muito triste desenvolve câncer. Câncer de mama é doença de mulher triste. Então, olha que alarmante isso. Estamos adoecendo, nós, a humanidade. E é provocado por um sentimento. No caso, uma mágoa, uma tristeza, sabe? Tem essa paciente, eu queria tanto que as pessoas viessem me visitar mais, sumiu todo mundo, meus filhos cada um para um lado e tal. Então, acendeu aquela luz de alerta assim na gente. Opa, precisamos então descobrir uma forma de conversar com o pessoal, informar isso para eles e descobrir mecanismos de então a gente passar a ter uma compreensão da vida melhorada para que a gente não fique mais triste. E aí a gente não fica doente. Aí pode parecer muito fácil falar assim, mas é fácil falar, né? Quero ver fazer, né? Quero ver os filhos não vir visitar a gente e a gente não ficar triste. Quero ver o marido deixar de ter aquele companheirismo, todo aquele zelo ali, depois tudo bem, não tem problema não fico triste não. Então a resposta é muito simples. Nós precisamos estudar mais o Evangelho de Jesus. Nós precisamos entender mais para que nós estamos aqui nesse mundo. Será que nós estamos aqui para nós sermos servidos? Ou será que teve um cara chamado Jesus, que nós estamos já falando dele aqui, vamos falar mais várias vezes, que veio dizer o seguinte: olha, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E ele não falou isso para poder dizer que ele era o bonzinho, que ele era o bom. Tudo que Jesus falava era para nos ensinar a ser igual a ele. Então, baseado nisso, já começamos a pensar o seguinte: vamos pegar o caso dessa senhora aí. Ela estava muito preocupada em que os filhos viessem visitar, o marido viesse agradar, o vizinho trouxesse uma caixa de bombom. E aí a informação é: não devemos esperar isso das pessoas. Porque na maioria dos casos as pessoas não vão fazer isso por nós. De maneira espontânea. Talvez se você pedir, por favor, liga na casa do vizinho, não dá para você vir me visitar não, traz uma caixa de bombom para mim, eu estou meio triste hoje. Talvez se você ligar, pegar um vizinho bonzinho, né? Talvez o vizinho até venha, faça isso. Mas não sei se ele vai fazer 2, 3, 5 vezes. Não sei, talvez lá pela 10ª vez ele já não vai querer mais, vai enjoar, né? Os filhos também, cada um tem seu compromisso e tal. Quer dizer, então nós precisamos passar a ter uma visão menos, não vou dizer egoísta, não seria egoísmo dessa mãe, dessa mulher, paciente do Dr. Bernie. Mas aquela visão, nós temos que tirar o exclusivismo de nós temos que tirar o foco, tirar aquela lâmpada que fica iluminando só a gente no meio da multidão, sabe? Nós precisamos desenvolver essa técnica de não esperar, não criar expectativa em relação aos outros. Senão a gente vai sofrer muito. Vamos nos sentir sozinhos, solitários, abandonados, e aí quando passa um período curto de tempo, nos vemos numa tristeza que vai nos causar uma doença que a gente deu o nome aqui já de câncer. Olha o que o André Luiz afirma: se a mente encarnada não conseguiu ainda disciplinar e dominar suas emoções e alimenta paixões como ódio, você vê, olha que interessante, o André Luiz coloca o ódio como uma paixão. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. Ódio, inveja, ideias de vingança. Ela entrará em sintonia com os irmãos do plano espiritual, que emitirão fluidos maléficos para impregnar o perispírito do encarnado, intoxicando-o com essas emissões mentais e podendo levá-lo à doença. Ou seja, você pensa mal, você acende uma lanterna que mostra todo o seu pensamento, assim, como se você fosse já viram aqueles holofotes que tem naquelas festas, que joga uma luz para o alto, você está ali a 10 km de distância, você vê? Funciona mais ou menos assim no mundo espiritual também. De acordo com o que você pensa, com a emissão dessa antena que você tem, vocês podem ver que eu tenho uma antena aqui que não tem nada em cima, aqui está para pensar melhor. Então, de acordo com o que você pensa, você irradia vamos dizer assim, uma luminosidade. E essa irradiação diz se você está feliz, se você está triste, se você está com mágoa, ódio, inveja, rancor. E aí, essa luz, os espíritos que estão ainda aqui na Terra, zanzando, meio perdidões aí, que são nossos irmãos, merecem o nosso respeito, diga-se de passagem, eles querem ir atrás de alguém que tem afinidade com eles.
Então eles passam a te acompanhar. Por exemplo, como disse quando ela diz, a paixão que você alimenta é o ódio. Ah, eu odeio meu vizinho, por exemplo. Você vive raivoso, você vive emitindo aquela sintonia 24 horas por dia, aquilo te impregnou. E aí você é acompanhado por pessoas que têm as mesmas afinidades. Por alguém que também já desencarnou, nutre ódio com outra pessoa também. E às vezes até por você, nós não sabemos. Temos os nossos obsessores, né? As pessoas que nos acompanham e vêm nos cobrar as dívidas do passado, que todos nós temos. Então, olha que fato marcante que o André Luiz nos diz aqui. Nós passamos a alimentar paixões. Então, tudo aquilo que você pensa, você ama, mesmo que você não queira. Você está apaixonado pelo teu sentimento. Ah, mas eu não quero ficar apaixonado por ódio, não. Então, você precisa dar um jeito de dissipar isso aí. Porque é isso que está movendo a sua vida. É isso que está te dando ou alegria ou tristeza. Mas é isso que você está alimentando como paixão, como disse o André Luiz. Ah, mas eu guardo uma mágoa tão grande. Falar em mágoa, hoje aconteceu comigo hoje isso. O sujeito entrou em contato comigo pelo Facebook, pedindo orientação, perguntando algumas coisas da doutrina e tal, querendo curiosidade, e perguntou o seguinte: olha, é o seguinte, eu estou com a minha ex-noiva, que a gente se separou aí, e ela está com uma depressão danada, eu queria que você fizesse, o que eu posso fazer para ajudar ela? O que você poderia fazer para me ajudar? Eu falei, eu sou suspeito, eu vou pedir para você chamar ela para ir ao centro, né? Assistir uma palestra, para educar a mente, para poder melhorar a sintonia. Toma um passe e tal. E falou, mas ela não vai, ela não sai do quarto de jeito nenhum, ela está numa depressão, ela não quer sair do quarto e ela não quer nem conversar comigo. Aí nesse caso não tem o que fazer. Vai levar a pessoa amarrada, né? Não vai pegar a pessoa à força e levar. Aí beleza, aí passou mais ou menos 2 horas, aí ele mandou uma mensagem em áudio para mim. Eu falei assim, eu vou te contar o que é. Sabe o que aconteceu? Há uns 2 meses atrás aí, a gente estava numa festa, eu e ela, a gente estava namorando ainda. E eu falei para ela assim, nossa, por que você não corta teu cabelo de tal jeito, né? Vai ficar mais bonita, você vai ficar mais bonita. Nossa, ela ficou ofendida, rapaz. Ela surtou na hora lá na festa, quis ir embora e foi embora nervosa. Depois do outro dia ela terminou comigo pelo telefone, pelo WhatsApp e pronto, acabou, não quer mais me ver, está muito magoada comigo. Eu pensei, bom, essa é a versão dele, né, que ele contou, né? A gente não sabe se foi só isso mesmo que aconteceu, né? Mas enfim, aí eu fiz uma reflexão com a Estela enquanto a gente estava saindo de casa, agora eu contei essa história para ela. Eu falei, olha como que as pessoas estão adoecendo por falta de conhecimento que a doutrina nos dá vastamente. Vamos supor que essa história que o rapaz contou é assim mesmo que aconteceu. Então aí a gente vai fazer algumas caracterizações, nós podemos fazer algumas análises. Primeiro essa moça, então, se foi isso que aconteceu mesmo, ela está com um nível de melindre extremamente alto. Se ofendeu por muito pouco. Segundo, talvez ele foi um pouco irônico, foi meio debochado, foi até zombou dela, de certa forma, né, perante os amigos, numa festa e tal. E ele foi assim infeliz, porque ele poderia chegar nela pessoalmente, sem ter um monte de gente perto, e falar, que tal você cortar seu cabelo assim, assado, né? Mas não, ele preferiu falar isso na frente de todo mundo. Então, olha como que há um despreparo. Então, primeiro na moça, que fez com que isso tomasse uma proporção enorme, a ponto de terminar um relacionamento. E olha na parte dele também da insensibilidade, em dizer algo que pode causar constrangimento. Essas duas questões, a gente frequentando uma casa espírita, ouvindo os ensinamentos de Jesus, a gente aprende, quando a gente lembra que Jesus ensinou que a gente deve fazer pelo outro aquilo que a gente gostaria que ele nos fizesse. Então, eu, por exemplo, não gostaria que alguém me zombasse de mim publicamente. Eu também não gostaria de ter que entrar numa sintonia de irritabilidade muito fácil. E aí o que acontece? Essa moça está trancada num quarto uma hora dessa, está facilmente alcançável por essa espiritualidade menos feliz. E como diz o Emmanuel, não existe o mal, existe o equívoco, existe a ignorância. Esses espíritos ignorantes estão nesse momento dominando ela, literalmente, facilitando com que ela entre numa sintonia onde facilmente ela vai entrar em depressão se ela não sair desse quarto, se ela não se movimentar, se ela não sair fora desse tipo de raio que ela mesma entrou. Aí a pergunta é, vocês acham que ela é má, essa moça, ou que ela é tola? Não.
Ela é equivocada, ela não teve esse conhecimento, não teve essa oportunidade que nós estamos tendo, por exemplo, de frequentar uma casa espírita e saber que nós não devemos ficar esperando muito dos outros, como eu falei no início. Nós devemos ter mais sensibilidade para poder falar com as pessoas. Devemos pensar, será que isso que eu vou falar para ele, eu gostaria que ele falasse para mim? Então a gente começa a, sem querer, vamos dizer assim, a gente começa a se enquadrar no ensinamento cristão, seguindo esses conselhos. Então, se a gente seguir isso, vamos ficar com mais dificuldade da gente ficar melindrado, da gente ficar chateado, vamos ficar com mais dificuldade da gente falar algo inapropriado. E tendo mais dificuldade para ter ações ruins, nós vamos ter mais saúde. Porque, como disse o André Luiz aqui, não vão se ligar a nós, espíritos inferiores, que vão facilitar o processo de emissões mentais que nos levam à doença, nos intoxicando. No livro Nos Domínios da Mediunidade, o mesmo André Luiz diz o seguinte: assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos, todo mundo aqui pode ingerir, né? Ingerir, no caso, às vezes nem só por via oral, comendo, às vezes um cigarro, você está ingerindo fumaça. Alimentos gordurosos, que a gente já sabe, alimentos ricos em sal, açúcar, etc. Então, assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, nós estamos num corpo físico feito por tecidos, também o organismo perispiritual, ou seja, o nosso corpo espiritual, esse corpo que nós temos, ele, quando nós desencarnarmos, vamos ter somente ele, é o que vai nos restar, é o nosso corpo, ele não perde forma, a não ser que a gente programe isso. Então, o organismo espiritual absorve também elementos que lhe degradam, com reflexo sobre as células materiais. Então, eu penso mal, eu sinto mágoa, eu sinto ódio, eu sou debochado, eu sou irônico, eu estou contaminando o meu corpo espiritual também. Uma frase de um pensador indiano chamado Deepak Chopra, talvez vocês já devam ter ouvido falar. Um cara muito inteligente, muito espiritualizado, sem necessariamente ser espírita, diz o seguinte, em um de seus livros: viver sem amor, compaixão ou qualquer outro valor espiritual cria um estado de desequilíbrio tão grave que todas as células anseiam por corrigi-lo. Em última análise, é isso que existe por trás do início da doença. Quando estamos vivendo sem amor, quando estamos vivendo extremamente e facilmente irritáveis, tudo nos irrita, tudo nos deixa nervosos, qualquer coisa nos magoa, esperamos receber muito, mas não esperamos doar muito, queremos só que venham nos visitar, trazer caixa de bombom, paparico e tal, mas nós não fazemos isso por ninguém. Então, as células do corpo começam a lutar contra isso. Na hora que a gente vence ela pela nossa insistência moral desequilibrada, aí a célula não aguenta mais. Aí as células começam a se multiplicar de maneira desordenada. Você já deve ter ouvido falar isso. Todos nós temos células que têm propensão a serem desenvolvidas e se formarem tumores, como a gente disse, o câncer. Então, a medicina explica que no corpo humano existem micróbios, bacilos, isso a gente já nasce com eles. Vírus e bactérias capazes de produzirem doenças, mas estão controladas. E você já nasce com um monte de bactérias no seu organismo. Energias ruins que nós começamos a emitir abrem a porteira, literalmente, para a autodestruição. Ou seja, nós começamos a providenciar, nós viramos uma fazenda, uma colônia de bactérias que começam a destruir o nosso organismo. Cai a nossa sintonia. E aí tem até explicações fisiológicas aqui. Quem é da área médica vai saber disso que eu estou falando aqui. Você começa a respirar mal, você então absorve menos oxigênio, você bebe menos água, você está depressivo, nosso organismo é 70% de água. Bebendo menos água, os seus órgãos vão começar a funcionar de maneira mais desequilibrada, com mais deficiência. Você não come as coisas adequadas na hora correta. E quem tem um negócio engraçado, já é uma coisa que estão pesquisando para descobrir. Pessoas que têm depressão, que sentem uma tristeza grande, têm uma vontade de comer doce fora do normal. Talvez é o que alguns devem estar pensando, é verdade, eu estou meio triste aqui. Quando eu vejo uma barra de chocolate, eu detono, mas em 3 minutos. Tem gente dando risada aí, ó. É verdade o que eu estou falando, não é? E o açúcar já é comprovado cientificamente.
o maior alimento das células cancerígenas. Então, olha como é que uma coisa vai ligando, vai levando a outra. Você fica triste, depressivo, vai dar vontade de comer, aí você come um negócio que alimenta o câncer, alimenta o desequilíbrio. E assim vai. Olha que interessante no livro Autodescobrimento, uma busca interior, do Divaldo Pereira Franco, através do espírito Joana de Ângeles. Olha que interessante o que a Joana de Ângeles pontuou. Ela diz o seguinte: a sede de vingança volta-se contra o organismo físico e mental daquele que a acalenta, ou seja, daquele que alimenta essa sede de vingança. Então, vou falar agora para quem está com vontade de se vingar de alguém aí, tá? Eu tenho certeza que aqui no Olimpo ninguém faz isso, né? Não tem isso. Mas lá em Rio Preto o pessoal vinga muito. Então eu sei que aqui eu estou falando para vocês, mas não vai servir para ninguém aqui. Mas lá em Rio Preto tem um pessoal que às vezes quer vingar. Então, olha o que vai acontecer com o sujeito que está pensando em vingar. Ó. Segundo a Joana de Ângeles, a sede de vingança volta-se contra o organismo físico e mental daquele que a acalenta, facilitando a instalação de úlceras cruéis e distonias emocionais perniciosas, que empurram o ser para estados desoladores. Aí vamos explicar um pouquinho melhor isso. O que ela quis dizer aqui? Vamos traduzir. Quando você pensa em vingança, você começa a jogar a tua saúde, a tua imunidade lá no barranco, lá no precipício lá. Você sabe por quê? Por que Deus criou esse mecanismo de ser assim? Porque se você tiver saúde mesmo, se você estiver bem, sabe o que você faz? Você vai lá e põe em prática o teu plano de vingança. Você vai lá e pega o sujeito e estrangula ele literalmente. Você pega ele pelo pescoço. E aí você vai fazer coisa pior. Você vai comprometer a sua existência de maneira que talvez demore às vezes até 2, 3 encarnações para você conseguir reparar. Então Deus que te ama, sabe das tuas más inclinações, quer ver você bem, quer ver você num caminho, talvez mesmo não suba um degrau cada existência, mas subindo 1 centímetro já é alguma coisa. Então Deus faz o seguinte: ó, vamos fazer o seguinte, se nós der saúde para esse peão aí, ele vai arrebentar tudo. Ele vai catar o chicote e sair cortando o povo no meio aí, vai vingar. Então o que nós vamos fazer com ele? Vamos dar uma doencinha nele, vamos botar uma úlcera nele. Sabe aquela úlcera estomacal? Você toma um gole d'água, parece que você bebeu veneno, queima, porque você está com ódio. Aí você começa a ligar. Então quer dizer, se eu não sentir ódio, eu não vou ter úlcera? Se você ainda não desenvolveu a úlcera, provavelmente você não vai ter. Uma coisa que eu quero deixar claro aqui, tá? Nem todo mundo que tem úlcera aí, a pessoa tem raiva. Nem todo mundo que eu estou contando aqui, para tudo isso que eu estou falando aqui, existem exceções. Tem gente muito calma que tem uma úlcera, mas é por conta de coisas do passado aí. São os chamados karmas, né? As expiações do passado. Então eu conheço gente que é calma, que não tem raiva de ninguém, não quer pegar ninguém em chicote, nada, mas tem úlcera. Talvez a pessoa andou usando mal o seu estômago aí num passado não muito distante. Então, por isso que eu estou falando aqui, são informações contidas na literatura espírita, no caso aqui a Joana de Ângeles, André Luiz, dizer que eu estou citando aqui, estou dando nome aqui, tem tudo citação bibliográfica e tal, quem quiser depois a gente pode passar, mas deixo claro o seguinte: não existe assim dessa, não, você está com câncer, então é sinal que você está com mágoa de alguém? Não necessariamente, tá? Vou deixar isso bem claro. Tem os fatores também da alimentação, às vezes a pessoa é uma pessoa ótima, mas se alimenta muito mal, fica doente. Não é regra, não é todas as pessoas que estão doentes têm mau sentimento, não é isso. Por favor, deixo claro, porque senão vocês vão embora bravos comigo aqui, né? Esse careca lá de Rio Preto vai falar que eu estou aí com câncer, eu estou com problema aqui porque eu estou com raiva de alguém. Eu não sinto raiva de ninguém, estou sentindo raiva dele agora, por esse monte de besteira. Então não é isso, existem exceções. Só que nós estamos falando aqui da regra geral, do contexto mais comum, que nós acumulamos complicações para nós aqui nessa atual existência. Os nossos karmas, as nossas dificuldades estão presentes aí, vamos dizer assim, coisa de 10% dos nossos problemas. Os outros 90% nós estamos criando agora. Então, olha que coisa, se você tem sede de vingança, provavelmente você vai ter uma úlcerazinha aí meio difícil de tratar. Aí você toma remédio, você vai e faz uma cirurgia com o melhor médico que tem aí no país e tal, só que o problema continua. Você tem que fazer uma cirurgia na tua mente. Você tem que tirar esse desejo de vingar do outro. Você
Senão o problema vai voltar. Você sara da úlcera, toma um remédio, opera, sara, você continua com o mesmo sentimento, ela vai voltar. Vai voltar de novo. Porque é o freio que Deus deu para nós. É aquele freio bom, que a gente um dia vai agradecer ainda. Nós vamos chegar no plano espiritual e falar: Deus, obrigado, hein? Você me deu aquela ulcerazinha, se não fosse ela, eu estava até hoje caindo na gandaia, estava tomando todas no boteco lá, então como dói, né? Então eu dei uma freada aí, consegui ter uma encarnação um pouquinho mais proveitosa, vamos dizer assim. Continuando a Joana de Anjos, diz o seguinte, ó: as angústias cultivadas, quem se sente angustiado aí, acho que aqui também eu limpo, não tem ninguém. Rio Preto, o pessoal de Rio Preto está meio complicado. As angústias cultivadas podem ocasionar as crises nervosas, as enxaquecas, entre outros males. Portanto, se você tem enxaqueca, descubra se você não está angustiado. Aí você fala: opa, estou angustiado, tem enxaqueca. Então, como que eu faço para não ficar mais angustiado? Começar a entregar a vida mais nas mãos de Deus. Começar a fazer a parte que te cabe, que te compete, que você consegue fazer. O que você não consegue fazer, entrega na mão do Criador. Ah, eu estou muito angustiado porque eu não sei se meu patrão vai mandar eu embora. Você não vai conseguir fazer porque o teu patrão não te manda embora. Se ele quiser mandar, ele vai mandar mesmo. Então, trabalha direitinho, faz tua parte e entrega teu patrão na mão de Deus. Ó, Deus, te entrega meu patrão na mão de Deus. Aliás, na sua mão, tá aí, ó. Ilumina a mente desse homem aí para ele não mandar eu embora, pelo amor de Deus, que eu estou precisando trabalhar. Aí você vai diminuindo a tua angústia. A gente vai se angustiando porque a gente vai querendo carregar o mundo nas costas, querendo resolver o problema de todo mundo, querendo tomar conta de todas as situações, querendo que as coisas aconteçam no nosso tempo, querendo que tudo seja do jeitinho que a gente quer. Eu conheço gente, por exemplo, que o filho está com 3 anos de idade, já está planejando: não, meu filho vai ser médico, vai ser médico, depois eu quero que ele faça uma pós-graduação em Harvard. Quer dizer, e se o filho não quiser ser médico, se ele quiser ser cabeleireiro, e aí? Se ele quiser ser carpinteiro, você vai se angustiar então? Você não vai deixar o seu filho levar a vida que ele quer levar? Ele tem que viver do jeito que você quer? Aí, ó, olha o orgulho aí embutido. Olha o egoísmo aí. Maior chaga, maior entrave para o nosso crescimento espiritual, segundo Emmanuel. O egoísmo. Então você cultiva o egoísmo, você vai ficar facilmente com crise nervosa, enxaqueca e por aí fora. Seguindo aqui. Questão 964 de O Livro dos Espíritos. Kardec perguntou o seguinte para a espiritualidade: mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Quer dizer, será que Deus fica compensando ou punindo a gente? É assim que funciona? Deus fica anotando numa caderneta lá tudo que a gente faz de bom, de ruim, de vez em quando ele dá uma punição, de vez em quando ele dá um bônus. Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para ele? Essa é a pergunta. A espiritualidade respondeu o seguinte: Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se você as viola, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo: foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis aí a punição, é o resultado da infração da lei. Assim é em tudo. Então quer dizer, Deus está me punindo com essa úlcera aqui, não está nada. Você mesmo que não teve bons pensamentos, boas atitudes morais, por isso que você cultivou e nutriu essa úlcera aí. Deus não tem nada a ver com isso. Aliás, Deus torce muito por nós. Nesse momento aqui, cada um tem o seu benfeitor, está muito contente de ver a presença de vocês aqui. Estão nessa busca. Poderiam estar em casa, assistindo televisão, vendo o Jornal Nacional. Mas vocês estão aqui, vocês estão em busca disso. Isso é considerável. Isso vai favorecer com que você se conecte a essas informações e passe a, por exemplo, amanhã. Eu duvido que alguém aqui estava pensando em vingança não vai lembrar disso que eu falei aqui hoje. Duvido que você não vai pelo menos diminuir, pensando bem, em vez de eu dar umas 3 chicotadas do lado, eu vou dar uma só, né, no peão. Você já vai diminuir um pouco. Você não vai virar anjo da noite para o dia. Você não vai sair daqui batendo asa aí, não vai precisar nem pegar o carro aqui na frente e vão embora para casa voando. Não vai acontecer isso.
Mas amanhã você vai lembrar de alguma coisa que eu falei aqui. Na verdade, o que eu falei não, eu apenas repasso informações. Né? Quem fala é a doutrina, é o Mestre Jesus. Eu sou só um carteiro aqui. Muito dos ruins ainda, diga-se de passagem. Então, olha que interessante. Tem um juiz de direito, lá de São Paulo, talvez muitos de vocês o conheçam, chamado José Carlos de Luca. O De Luca é um excelente palestrante, faz palestras muito interessantes, ele é muito bem-humorado. Quem quiser ver depois José Carlos de Luca aí no YouTube, pesquisa aí, o De Luca é maravilhoso. Ele escreveu um livro chamado O Médico Jesus. Quer dizer, olha só, você começa a imaginar Jesus já vestido com aquele jalecão, né? E é isso que Jesus fez mesmo. Jesus não veio só ser psicólogo nosso. Jesus veio ensinar a gente a tomar os medicamentos que vão nos curar das nossas imperfeições. Para a gente ser mais feliz, para a gente ter mais saúde física até, saúde emocional, para a gente ser mais querido pelas pessoas. Olha o que o José Carlos de Luca escreveu, eu achei sensacional. Começa desse jeito, ó. A cura real somente acontece do interior para o exterior, ou seja, você vai se curar quando você começar a emitir, de dentro para fora. Você não vai receber cura de fora para dentro, você precisa mudar aqui dentro primeiro. Então, a cura real acontece do interior para o exterior. Aí ele simulou uma conversa entre você que vai consultar o seu médico. Então ele fez aquela simulação de você indo conversar com o médico para contar das suas dores. Todo mundo aqui faz consulta, né? Ai, doutor, estou com uma dor aqui, não sei se é pedra na vesícula, pedra no rim, não sei se eu estou aqui com gases, se eu estou com não sei o quê. A gente conversa com o médico, conta o que a gente sente, né? Então olha o que o De Luca orientou para a gente fazer também. Sim, diga ao seu médico que você tem dor no peito, mas diga também que a sua dor é dor de tristeza, é dor de angústia. Conte ao seu médico que você tem azia, mas descubra o motivo pelo qual você, com seu gênio, aumenta a produção de ácidos no estômago. Relate que você tem diabetes. No entanto, não se esqueça de dizer também que não está encontrando mais doçura na sua vida e está muito difícil suportar o peso de suas frustrações. Mencione que você sofre de enxaqueca. Todavia, confesse que padece com seu perfeccionismo, com a autocrítica, que é muito sensível à crítica dos outros e demasiadamente ansioso. Muitos querem se curar, mas poucos estão dispostos a neutralizar em si o ácido da calúnia, o veneno da inveja, o bacilo do pessimismo e o câncer do egoísmo. Não querem mudar de vida. Procuram a cura de um câncer, mas se recusam a abrir mão de uma simples mágoa. Pretendem a desobstrução das artérias coronárias, das artérias do coração, mas querem continuar com o peito fechado pelo rancor e pela agressividade. Almejam a cura de problemas oculares. Todavia, não retiram dos olhos a venda do critiquismo, criticam tudo e a todos, e da maledicência, fala mal de todo mundo, está com o olho bom, mas está com uma venda também, porque está com o olho com problema, aliás, é uma venda que foi te colocar para você parar de ver maldade em tudo e em todos, para sair falando mal da pessoa, para torta direita aí. Pedem a solução para a depressão. Entretanto, não abrem mão do orgulho ferido e do forte sentimento de decepção em relação a perdas que experimentou. Suplicam auxílio para os problemas da tireoide, mas não cuidam de suas frustrações e ressentimentos. Não levantam a voz para expressarem as suas legítimas necessidades. Imploram a cura de um nódulo na mama. Todavia insistem em manter bloqueada a ternura e a afetividade por conta das feridas emocionais do passado. Clamam pela intercessão divina, porém permanecem surdos aos gritos de socorro
que partem de pessoas muito próximas de si. Deus nos fala através de 1000 modos, e a enfermidade é um deles. E por certo, o principal recado que lhe chega da sabedoria divina é que está faltando mais amor e mais harmonia na sua vida. Toda cura é sempre uma autocura, e o Evangelho de Jesus é a farmácia onde encontraremos os remédios que nos curam por dentro. Há 2000 anos, esses remédios estão à nossa disposição. Quando nós nos decidiremos? Então, eu concluo hoje com a informação de que está nas nossas mãos, ter saúde ou não. Eu quero ter saúde. Você vai fazer o que com a tua saúde? Perguntaram. Vamos dizer por Deus. Porque eu quero pegar o fulano, quero esfregar a cara dele no asfalto assim, até ficar vermelho lá. Então, se a gente der saúde para você, meu filho, você vai fazer coisa que não vai ser bom. Eu não posso dar saúde. Eu quero ter uma mente boa, uma mente que lembra das coisas. Para quê? Para lembrar de tudo que você viu, dos movimentos da vizinhança, tudo? O vizinho tal lá chegou tal hora, chegou atrasado. Aquele ali, chegou, deve ter chegado tarde no serviço, saiu atrasado. Quer dizer, quer ter uma mente boa para utilizar isso para poder causar maledicência, fazer falcatrua, fazer converseiro na vida dos outros, você não vai ter. Enquanto a gente não entender que nós vamos ter saúde, somente quando a gente se mostrar apto a utilizar a nossa saúde para fazer o bem, e principalmente o bem para as pessoas que nos rodeiam, vamos continuar doentes ainda. Porque a doença é um mecanismo de nos redirecionar ao caminho que nós deveríamos seguir se nós já tivéssemos um pouco mais de sabedoria. Vocês já ouviram a frase clássica que é falada em todo centro espírita: ou você vai pelo amor ou você vai pela dor, né? Todo mundo já ouviu falar isso. Então, enquanto nós estamos ainda não indo pelo amor, não nos preocupando com o bem-estar das pessoas que nos rodeiam, enquanto nós estamos ainda na maledicência, no critiquismo, como disse aqui o De Luca, critico demais tudo e todos, tenho um olho maravilhoso, um olho biônico, quase que leio a mente dos outros para detectar os problemas que a pessoa tem. Enquanto nós tivermos assim, enquanto nós tivermos essa postura, não mereceremos ter saúde. Por isso que eu falei no início que nós estamos aqui falando hoje de espiritualidade e saúde. Vamos nos espiritualizarmos, não necessariamente sermos espíritas. Você pode estar espiritualizado lá na tua igreja protestante, numa boa, tratando todo mundo bem, trata o pastor com decência, lá na sua igreja, você é um companheiro dos seus irmãos lá da igreja, seja católica, seja qualquer uma messiânica, não importa. Precisamos ser bons. É isso que a doutrina nos ensina. Enquanto nós permanecermos cegos, vamos continuar tropeçando nas coisas que nós poderíamos desviar do nosso caminho. Vamos continuar com os nossos olhos vendados. Porque eu escolhi pôr essa venda no meu olho. Não estou nem aí com ninguém. Eu quero o meu bem-estar. Eu quero dinheiro, eu quero fama. Eu quero falar mal dos outros, mas não estou nem aí. Vocês vão ficar tristes comigo. Eu quero criticar o cabelo da minha noiva mesmo lá e não estou nem aí se ela vai ficar magoada comigo. Eu quero que as pessoas me bajulem, venham me dar tapinha nas costas, falar que eu sou maravilhoso. Quer dizer, enquanto a gente quer no eu, a doença vai pegar nós. Pior palavra na nossa vida, eu. Você anda falando muito eu fui, eu vi, eu viajei, eu aconteço, você enche a cabeça dos outros falando só de você, você está no egoísmo, meu irmão. Desculpa. Não é isso que Jesus vai ensinar para nós. Nós precisamos adotar a palavra mais maravilhosa que foi criada: nós. Nós. Eu não estou aqui sozinho hoje para falar, eu vou lá fazer uma preleção. Não, nós estamos aqui. Eu não estou sozinho. Nenhum de nós que está aqui está sozinho. Estamos acompanhados. E a gente pode escolher quais companhias a gente pode ter. Quais companhias que vão nos promover saúde ou doença. Quando nós começarmos a mudar as nossas atitudes, pouco a pouco, nós vamos começando a sentir que aquela dorzinha já está ficando mais amenizada, sabe? Está ficando mais fácil de aguentar, de administrar ela. Eu tenho percebido que eu estou melhorzinho um pouco, estou mais generoso, mais gentil, mais humanizado.
Comecei a perceber que antes eu tinha uns acidentes de vez em quando aí, estava lá cortando um legume, cortava o dedo, não estou cortando mais o dedo, meu carro tem quebrado menos. Sabe o que é isso? Espiritualidade te ajudando. Espiritualidade trabalhando a mando de Jesus, né? Ao comando de Jesus, não a mando. Jesus não manda nada. Jesus não obriga ninguém, Jesus só orienta. Quem está com a cabeça boa, quem está entendendo isso aqui, vai começar a praticar já. Opa, pensando bem, esse negócio de vingança lá, vou deixar quieto. Vamos compreender que o outro lá que fez algo ruim para mim, coitado, deve ter algum problema, né? Você fez algo ruim para mim. Vamos compreender que aquele que falou de maneira irônica para nós, tem também um problema, sabe o que é? Ele não teve educação espiritual. Ele ironiza tudo. Ele é debochado, ele é indiferente. Ele não está nem aí se eu vou ficar magoado com ele, coitado. Vou começar a olhar ele como um coitado. Não vou ficar mais magoado com ele. Porque eu fico magoado e eu fico mal. Eu começo a beber veneno, como diz o Shakespeare. Guardar mágoa é beber veneno e esperar que o outro morra. Eu começo a beber veneno, esperando que o outro morra lá. Não vai morrer não, o outro está lá debochando, todo mundo está feliz e saltitante lá na ignorância dele. E eu estou aqui, tomando 1 litro de Detefon por dia lá, doidinho de raiva dele, acabando com a minha saúde. Então eu vou começar a trocar, eu vou começar a compreender. Eu vou começar a enxergar o sujeito que erra comigo de uma maneira com mais piedade, mais compaixão dele. Aí eu sofro menos, aí eu tenho mais saúde. Você entende o mecanismo? Vocês imaginaram já, por exemplo, um espírito benfeitor, um anjo? Ele chega aqui, ele vê a gente aí, um dando, estapeando com o outro aí, falando mal, destilando ódio aí na internet. Hoje em dia está na moda isso, né? Todo mundo é raivoso, politiqueiro, todo mundo é bravo, autoritário, julgador. Na internet a gente é quase como Deus na internet, a gente julga tudo e todos, né? Espiritualidade superior chega e fala, coitado, né? Está aprendendo, né? Vai aprender um jeito. Eles não se irritam com a gente. Jesus não magoa com nós. Ele sabe do nosso estágio atual, compreende. Então, se a gente quer um dia chegar a um status de um anjo, de um espírito benfeitor, e todos nós vamos chegar, porque foi o próprio Mestre que disse: vós sois deuses, vós podeis ser como eu sou e muito mais, disse Jesus. Então, se a gente quer chegar logo a esse status de anjo, nós precisamos olhar as pessoas como irmãos mesmo, de verdade. Enquanto só está da boca para fora, enquanto a gente chama o outro de irmão só no... Como a mesma coisa de falar seu idiota, enquanto a gente não sentir, ô meu irmão, falar a palavra irmão e enxergar no outro um irmão de verdade, nós vamos continuar ainda sofrendo muito. Enquanto a gente brigar no trânsito, xingando o cara que te deu uma fechadinha, e olhar ele como um inimigo, um sujeito que quis te prejudicar de alguma forma, enquanto você não materializar o rosto do seu irmão ali na cabeça dele assim, ó, ou do seu pai, ou do seu tio, do seu cunhado, do seu avô, enquanto a gente não enxergar no outro alguém que também está tentando ser feliz igual a gente, nós vamos continuar capengando na vida. E as doenças vão continuar surgindo para poder fazer a gente, enquanto está com aquela dor, enquanto está ali numa cama de hospital, enquanto estamos enfermos, para que a gente tenha uma reflexão, nós tenhamos tempo para ter uma reflexão. Eu digo a vocês, não é necessário. Não é necessário ninguém que está aqui estar doente ou ficar doente. Basta a gente ingerir essas pílulas que Jesus nos deu. Vai e ama o teu próximo. Perdoa 70 vezes 7. Compreenda o passo do teu irmão. Enxergue nele alguém que, se você está acima dele, é alguém ótimo para você auxiliar. E se ele está acima de você, ele é alguém ótimo para você aprender. Então nós podemos ser produtivos 24 horas do nosso dia. Porque cada um que está ao nosso redor é ferramenta valiosa. Não tem ninguém que está ao teu lado que é desprezível. Ou alguém que esteja ao seu lado, que seja alguém que, se você não prestar atenção nele, você não está perdendo nada. Não, ninguém. Até mesmo os equivocados, os maus. Você aprende com eles a como não ser. Você aprende com todos. Quando você vai adoçando o seu olhar, vai adoçando o seu hálito mental, vai ficando mais manso, você vai enxergando beleza nas pessoas.
Você acorda de manhã, você pensa assim, nossa, hoje eu vou trabalhar lá, tem tanta gente bacana lá comigo no meu trabalho. Tem gente lá que está com os problemas lá, eu vou lá para ajudar eles. Você vai mudar a tua postura, a tua vitalidade vai ser outra, você se cura de doenças. E é isso que eu desejo para vocês na noite de hoje. Primeiramente, agradecer a presença de cada um. Espero que possa ter sido proveitoso, pelo menos alguma coisinha que seja. Lembrando sempre que Jesus nos observa atentamente. Nada que nos acontece passa batido aos olhos do nosso Mestre. Cada gesto nosso é milimetricamente ordenado, observado, e é providenciado uma ação sempre equivalente ao que a gente anda fazendo. Portanto, se nós queremos ter saúde, providenciemos saúde para as pessoas. Não precisa ser médico. Providencie saúde moral para as pessoas. Faça com que elas se sintam importantes. Conte para ela, por exemplo, tanto que você gosta delas. Chega no teu amigo que trabalha amanhã, conta para ele, sem bajulação. Não estamos aqui para ensinar ninguém a bajular ninguém. Mas vamos ser sinceros, vamos extrair do nosso coração aquela fraternidade de reconhecer que o outro, por exemplo, ô Zé, que bacana, você faz um café tão gostoso, hein, rapaz? Lá em casa o café não é bom, senão, mas eu venho aqui, o cafezinho que você faz aí para nós aqui na firma aqui, é maravilhoso. Você vai deixar o Zé tão feliz. Talvez daqui 50 anos, você já desencarnou, já o Zé lembra de você por causa disso. Você vai estar acumulando para você uma energia tão boa, que você começa a receber das pessoas, porque é isso que você está dando. É isso que você está oferecendo. Então que Jesus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado e até uma próxima. Com a permissão do Mestre. Muito obrigado. Obrigado.